Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma noite de miudinho, né? Nossa leitura de hoje, eu queria achar uma leitura que ele falou no texto, mas eu não achei. Eu achei outra do Jair Presente, da psicografia do Chico, que chama Moleza. Está no livro Revelação, capítulo 27. O trabalho é lei da vida, no lar, na terra, no mar. Tudo nos pede ao caminho trabalhar e trabalhar. Somos nós um grupo imenso que Jesus guarda e comanda. Na estatística das horas, tudo move e tudo anda. Entre nós, porém, existe uma difícil doença. Essa moléstia é a moleza, que nasce da indiferença. Muito difícil tratá-la, porquanto surge na estrada. Quando menos a esperamos, ei-la que nos paralisa, nos impulsos em que estamos. Moleza não quer serviço, moleza não quer estudo, moleza não quer lição, moleza não quer amor, moleza não quer exame, moleza não quer apoio, moleza não deseja obrigação. E moleza não quer vizinho, moleza não quer asseio, moleza não quer espinho, moleza não quer saber. Moleza não quer pedras no caminho, moleza não quer amparo, moleza quer pensar somente em si, moleza não quer aborrecimento, moleza não quer mudança, moleza não quer qualquer esperança, moleza não quer renovar. Moleza só estima a si própria, moleza não quer cooperação, moleza não quer tomar tempo, moleza não quer ajudar ninguém. Peçamos nós ao Senhor que nos evite cair nesta doença que prejudica. Ergamos a nossa voz, fortalecidos na fé, porque em todo nível, moleza, que em nós se encosta, dá-nos sempre a resposta. Não fácil, não é possível. Nossa, mãe. Tá com moleza? Ai, me deu uma moleza hoje, né? Uau! É discípulo, né? Se é discípulo, É, não pode ter moleza, né? é discípulo, é discípulo. É discípulo, sim, 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 não, não, né? Então, mais uma vez aqui, Senhor, estamos apostos para o estudo do nosso miudinho do Evangelho, que possamos estar envolvidos pelos amigos espirituais, pelos nossos mentores do Centro Espírita Francisco de Assis, e possamos ter um estudo de bom proveito para nós e para todos aqueles que possam nos ouvir. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que os amigos espirituais também nos intuam para um estudo que seja de acordo com os ensinamentos do Cristo. Graças a Deus. Bom, então estamos aqui ainda no capítulo 14, né, do Evangelho de Mateus, que é essa passagem, né, muito conhecida da multiplicação de pães e peixes. Nós já vimos, né, que os discípulos trouxeram, né, Jesus pede, e eles apresentam o que eles têm de recurso. São os 5 pães, os 2 peixes, e aí Jesus faz o quê? Pede que eles tragam, né? Jesus não vai até eles, eles é que tem que trazer. E hoje, a partir desse versículo que o Luiz vai falar, que começa a acontecer a multiplicação. Que há muitas pessoas, né? A gente fala milagre, mas é lógico que a gente sabe que Jesus consegue manipular fluidos e não existe a questão do milagre, são coisas naturais, só são desconhecidas por nós. Mas o Luiz vai explicar também que, dentro do nosso estudo, o propósito não é estudar como que Jesus fez isso, né? Isso tem em outros livros, tem vários, né, tá lá na Gênese, tem livros que falam da parte científica de como Jesus, essas coisas, basicamente está na obra de Kardec, na obra de André Luiz, mas o nosso foco é o entendimento que moral, evangélico, né? As noções de vida superior. A gente vai buscar esse sentido espiritual, que a gente vai tirar do versículo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Para a nossa relação, principalmente com o outro. Então, o versículo de hoje, que é o Mateus 14, versículo 19, diz o seguinte: após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às turbas.
Então, o Luiz faz um estudo preliminar, que é um versículo um pouco maior, né? Ele comenta alguns aspectos dentro do versículo. O primeiro é que a gente nunca percebe, né? Eu nunca tinha percebido. Pode ser que, eu não pesquisei, mas pode ser que em outros evangelhos ele digam que ele distribuiu pães e peixes. Mas aqui ele fala, ó, tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou e partiu os pães. Então, é lógico que provavelmente Jesus multiplicou pães e peixes, né? Existe o processo em si de fenômeno físico, né? De mediunidade até tudo, mas só que o Mateus, o que ele faz? Ele omite propositadamente, né? Para ter algum ensinamento que a gente vai ver aqui, que o Luiz vai explicar, que só distribuiu os pães. Ele não fala da distribuição dos peixes. E aí o Luiz fala o seguinte, porque o pão representa a palavra virtuosa, o alimento espiritual. Mas os peixes, o que é? O peixe já é a parte viva, né? O pão é o pão que se pode distribuir, mas o peixe você não consegue, né? Por quê? Ele fala assim, ó, a virtude contida no verbo você consegue distribuir, repassar, mas as suas conquistas, né, as suas virtudes mesmo, você não consegue. Você pode dar exemplo é diferente. Mas, por exemplo, aí ele dá o exemplo da senhora lá que tem paciência. Você conhece alguém que tenha paciência? Vamos pensar em qualquer pessoa que tenha muita paciência. Eu logo penso na minha mãe, que minha mãe tem uma paciência de Jó mesmo. Ela pode me dar exemplo de paciência, mas a paciência que ela tinha era dela. Então, se eu quero ter paciência, eu posso seguir o exemplo dela, mas eu tenho que construir a minha paciência. Qualquer virtude que o outro tenha é dele, né, é individual, é uma conquista. Né? Acho que é mais nesse sentido, né, José? É uma conquista. O que é que você conquistou? Só quando isso é. Eu aí fiquei pensando, é só quando isso é natural. Porque enquanto você está reagindo de outra forma, mesmo que seja no pensamento, que eu fico pensando assim, por exemplo, uma pessoa, no princípio, sei lá, é uma pessoa que já, vamos dizer, na adolescência aprendeu a ser violento, a reagir, a brigar, que antigamente os pais falavam, né? Se você chegar Machucado em machucado casa. em casa, aí você vai apanhar de novo. Existia essa cultura, né? Principalmente para os homens, né? Então eles tinham essa reação de violência. Aí mais para frente, você vai estudando evangelho, vai vendo que, né, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né, aquela coisa toda, você começa. Mas não é só de ouvir falar, você tem que desenvolver isso. Então, eu acho assim, alguém te faz uma coisa, antigamente você reagia com soco, depois você só fecha a mão, né? Mas aquilo ainda está na sua ideia. Não, a ideia do soco ainda veio na sua mão, na sua mente. Só na hora que você realmente não pensar nisso, não tiver realmente esse tipo de coisa, é que você realmente adquiriu essa virtude. Quando ela é natural e espontânea, né? Que você venceu, é a nossa leitura do Livro dos Espíritos que nós estamos lendo lá no estudo. É quando a sua inteligência, né, evoluiu e você já tem o instinto, que é o instinto realmente de preservação, sempre fica, mas que você domina o instinto. Quando você consegue dominar o instinto, e ele está tão lá atrás que você nem, nem pensa naquilo, né? Na sua mente não vem aquela reação. Então, acho que é isso que ele está falando aqui, né? Então, ela E fala, essa questão da espontaneidade, que às vezes a gente até vê, fala assim, fulano frequenta uma religião há tanto tempo, qualquer seja, o espírito, católico, né? Já tem a crença, a vivência, o conhecimento, mas na hora da ação, né, aquilo ainda está... Você está mais para o soco do que propriamente, né, para vivenciar esse momento de serenidade íntima aí. Então, é uma conquista mesmo, e você não vai passar isso para os outros. ele Vai fala do ser pai, de né? Do cada pai e um. da mãe, né? Um pai Porque e a uma mãe gente, fala, enquanto pai,
e mãe. Não, e sabe o que é interessante em relação a pai e mãe? Eu ainda estava me perguntando isso, porque às vezes eu tenho exigência em relação ao meu filho para que ele seja igual a mim. Mas eu, enquanto espírito, já realmente tenho aquela virtude? Ou eu já sou capaz só de, sabe, controlar e aquilo ficar no plano mental? Que acontece às vezes, de você cobrar do outro, né? Aquilo E que a gente você ainda sabe que não se está tem, no plano que mental você só ainda, está policiando para tá? aquilo não se exteriorizar, né? E se está no plano mental, a energia Mental, dele também está no tá? ambiente. No Então você ambiente. continua. É Você muito complicado, continua, né? não, você continua sendo agente influenciador da agressividade. Então, por isso que tudo é no plano mental, é o controle mental mesmo que você tem que exercer, né? E essa palavra aí que Jesus, né, a questão do pão, é isso, não adianta a gente só verbalizar, né? Porque a palavra ela vai ter essa dualidade, né, do discípulo. Ou ela pode influenciar para o bem ou para o mal, de, de acordo com o teor emocional e de sentimento que existe aí, né? Porque às vezes é só discurso, né? Às vezes a gente tem só o discurso, mas não tem Na prática, a nem prática, na o íntimo, né? intimidade, né? No Na íntimo, né? intimidade Na aquilo ainda não intimidade não tem. floresceu, né? E aí o segundo ponto que ele vai falar é que o que que Jesus faz? Jesus pede para a turma se aquietar, se sentar na relva, né? Que a gente não costuma fazer isso, né? Espera, né? Ele sabe, eu acho que é o que eu mais admiro em Jesus é ele saber esperar a hora certa, né? De falar. Então, quer dizer, não adianta se essa pessoa, o pão da vida, se você não estiver quieto, se a pessoa não estiver calma, mais serena, se a pessoa estiver muito nervosa, muito inquieta, não é hora de você dar o conselho, não é hora de você tentar falar. Um, um filho, um marido que está bêbado, uma pessoa que está lá agitadíssima, ou num ambiente que você está, que está todo mundo assim, completamente vinculado com outras questões, você vai virar o chato da hora, você não vai adiantar, você vai, às vezes, ser ridicularizado. Então, tem que ser, né? Botar lenha na fogueira. Aí Eu eu estou vou lá rindo, de tá, novo. gente? É porque eu já fiz muito isso, tá? Não, a gente faz isso Na muito. hora errada, no tempo errado. Hoje eu já consigo ter um pouco mais de controle Não, sobre aí isso. vai lá no Boa Nova, Bartolomeu, Jesus espera todo mundo dormir, todo mundo chegar, ele fica só observando de longe, né? Fala pessoalmente, fala num cantinho, chama a pessoa, né? A hora que ela tiver, que você vê que ela está suscetível ao entendimento, ou se ela te procurar, né? Porque às vezes essa pessoa nem te pede opinião, você sai dando opinião né, da vida dela, né? Então ele fala assim, ó, é, Jesus também, antes de distribuir o pão, ele olha para o céu, ele abençoa o pão, né? Ele deu o exemplo, tá? Se você vai conversar com alguém, vai antes para o seu quarto, faz uma leitura, né? Vê o que que vai sair, provavelmente, né? Com certeza vai sair algo que vai te ajudar em termos de argumento, né? E aí, depois, quando você estiver aquietado e a outra pessoa também já estiver, já fica um clima, né, um ambiente mais favorável para que a coisa aconteça. Então, Jesus, aí ele fala assim também a palavra, que pode ser abençoada pelos céus ou pode ser, né, é, é, pisada pelo demônio, né? Um verbo tanto ergue quanto destrói, né? Quanto salva, quanto aniquila. Então, a gente tem que tomar cuidado que tipo de palavra, como que a gente está agindo, na hora de falar. Porque às vezes você quer ensinar, mas ensinar de forma grotesca, de ensinar de forma, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Então ele fala assim. E a outra coisa, né, no caso do versículo que ele fala, ele vai dizer que não é Jesus que vai distribuir o pão. Quem vai distribuir o pão são para a multidão, quer dizer, de Jesus para Para os os discípulos, discípulos e dos discípulos para a multidão, né? Porque o verbo, quando ele fala o verbo puro, a sabedoria que vem do alto das esferas superiores, exige, né, daquele elemento que acolhe,
Assim como tem os profetas, né? Os profetas, sacerdotes, a gente vem, a multidão, ela não consegue absorver direto. Ela precisa que alguém tenha ali aquele, o meio de campo, né? A gente faz, o discípulo é aquele que faz o meio de campo. Ele que acolhe, né, aquele peso, né, porque realmente eu me lembro que lá na loja o Lincoln sempre foi mais rigoroso com algumas questões, ele é muito certo com tudo. Então, os funcionários, quando eles queriam pedir alguma coisa, eles não pediam para o Lincoln, pediam para mim. E aí eu comecei a dizer, por que vocês não pedem? Assim, não, porque se eu pedir, ele vai dizer o não. Aí a senhora ouve o não. E aí depois é só conversando com ele e tal, aí vai vir, talvez venha um sim. Né? Então é um intermediário, aquele coisa que a palavra em si, né, do Cristo, ela é uma palavra mais dura, que só o discípulo que entende, que sabe, né? Você imagina aquela cena que Jesus fala que vai ser crucificado. O próprio Pedro, né, fala, não, senhor, o senhor está sendo muito duro. Que aí Jesus até fala, sai, né, Satanás, né, chama ele. Quer dizer, a palavra em si, ela choca. Então, o discípulo tem que, vamos que dizer, trabalhar ela para que a multidão possa recebê-la de uma forma explicar, né? E Jesus já é o intermediário de Deus, né? Então, Deus fala com o profeta, para o profeta, né? Que Jesus é um tipo de profeta também, para que você, que a mensagem chega assim mais branda, né? Menos forte, né? Mas que tenha conteúdo também. Eu Então, assim, pensei, quando a gente fez esse estudo também, eu pensei muito nas questões das nossas reuniões mediúnicas, né? Que é a grande questão que, às vezes, o espírita com pouco conhecimento, pouco estudo, né? Ele entende assim, mas os espíritos amigos poderiam perfeitamente, né, é, usar, não precisava da gente enquanto intermediário para ajudar aqueles espíritos que ainda estão muito materializados, né? Mas aí a gente entende perfeitamente essa graduação, né? O outro que ele está mais próximo da minha pessoa, com as minhas fragilidades, a identificação de fragilidades de sintonia é maior com a gente do que com os espíritos superiores. Então, é interessante, é igual uma criança, se você vai dar uma explicação para ela a respeito de qualquer assunto, você tem que pensar assim, qual o estágio que ela está, qual o nível de compreensão que ela vai ter, né? Então, de repente, assim, alguém mais próximo a nível de conhecimento ali, e mais condição de esclarecer, né? É isso que justamente a passagem fala, né? E até quando você traz a verdade, assim, você tenta passar alguma coisa, eu vejo muito isso também. As pessoas acham que a gente é até um pouco fanática, né? Assim, nossa, você tá tudo para você é espiritismo, tudo. Mas por quê? A gente já está pronto até para levar essas bordoadas, porque a gente já tem um entendimento que o outro não tem. Então, o nosso comportamento para o outro ainda vai soar como algo de estranho, né? fanatismo, de desequilíbrio, de fanatismo. E a gente vê perfeitamente quando o outro faz assim uma crítica a respeito de uma conduta, que às vezes você está tendo uma conduta de serenidade, de paciência, para o outro que está em outro estágio, ele fala assim, nossa, você é bobo, tem que reagir isso, vai ficar aceitando. E para a gente que já tem, né, um pouquinho mais de Acho que a palavra é disciplina, né? disciplina Você, e tudo, você você até ele vai. falou aqui que você tem um grupo que é o caso dos discípulos, que já tem mais disciplina, que já está mais orientado, né? É, e aí ele vai passar, vai acolher, né, essa sabedoria do Cristo, vai ter um pouco mais de entendimento, vai ter essa disciplina, e ele vai passar, vai repassar para aqueles que ainda estão na fase da admiração, que admiram, né, que é a grande característica da multidão, é a admiração, fica achando lindo, maravilhoso, mas não pratica. O discípulo já está um passinho além, né? Ele já
tenham a disciplina para praticar, né? É aquele que ele fala, né? Por exemplo, se tem 4 pessoas na sua casa, mas só uma senta para escutar o evangelho, humildinho, é porque você é a pessoa que vai, que vai renunciar, né, ao passeio, em vez de você, né, toda terça-feira a gente não se reúne a gente grava no outro dia, mas todo mundo, né, as pessoas param ali e vão ser poucas pessoas, né, no meio de tanto da multidão, sempre vai ser poucas pessoas que vão entrar e vão assistir, vão deixar de assistir uma novela, vão deixar de fazer um passeio, né? As pessoas que saem, ele fala, né? As pessoas que domingo de manhã, o que que é um domingo? O que que é um domingo o que que é aproveitar a vida para você? Para alguns ainda é ir para o sol, é ir para passear, ir para a praia. Nada se impede, a gente também vai também, né? Eu acho que você também tem você pode ir, nada te impede, a doutrina não te impede de nada. Mas há pessoas que acham que o discípulo já acha que aproveitar a vida e o tempo, né, em si é distribuir. E lá no sábado à tarde a gente tem a sopa, né? Quantas coisas que, né? Ou a gente, no caso, nós ficamos lá no asilo. Então, quer dizer, são coisas que são escolhas suas que você adquiriu através do ensinamento do Cristo, da disciplina, e que você vai transmitir para aqueles. Aí ele fala que o problema é aquela pessoa que é discípulo já, né? Eu achei interessante ele dar o exemplo, né? Que a pessoa fala assim, ó, vou te ajudar lá, não sei aonde, tal, você vai fazer um evento, uma festa, a pessoa fala que vai te ajudar. Na hora H, ela senta e Desfrutar, né? senta com os convidados e vai lá desfrutar, né? Senta na relva. Então, onde você está? Você está sentado na relva? Se você sentou na relva e está só escutando, você não é discípulo, você é multidão, né? Agora, se você está pronto, né? É a nossa leitura inicial da moleza, né? Ah, não dá para mim, eu não sei fazer. As desculpas que você vai dando para não tomar uma atitude e não fazer pelo outro, né? Ser um exemplo, ser aquela pessoa que vai fazer alguma coisa, fazer a diferença em relação ao Evangelho, né? E aí ele fala, né, que nessa distribuição do pão da vida, né, da sabedoria cristã, que a gente recebe, né, de Jesus, do Chico, de Kardec, né, toda essa literatura, todo esse conhecimento que a gente né, na Casa Espírita a gente tem vários estudos, né, tem, o que que você pode, qual que é a sua contribuição nisso? Você vai trabalhar em quê, com o quê? Ou você vai lá só para receber? O que é que você vai levar, né, de contribuição? Aí ele E vai para o ele vai, Evangelho. Evangelho. Pelo 20, os trabalhadores da Trabalhadores de última. última hora, né? E tem 4, missão dos espíritos. É um texto do Erasto. Erasto também não é mole, não. Não tem que ser. Erasto é. Deixa eu ver Olha ali. lá. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, pois sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propaganda, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregai. Convosco estão os espíritos elevados, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica, e de pregai. A todos vós, homens de boa fé,
conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide, pregai. Ide, pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Aí aqui, nessa coisa, né, a gente tem aquela referência aos Pentecostes, né, falando várias línguas, mas que cada um entendeu, né, do jeito que precisava, né, e o quanto que quando a gente fala, né, deveis sacrificar a sua propagação, os vossos atos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. O quanto que a gente, às vezes, na maior parte das vezes, tem que renunciar àquilo que todo mundo acredita como sendo, né, aproveitar a vida e criar esse hábito, né, de ter essa sintonia, aproveitar esse conhecimento que já chegou até nós, e chega a todo momento, que a todo momento a gente está recebendo da espiritualidade essa oportunidade, né, de aprender, e tem sempre alguma coisa, essa coisa da gente buscar essa sintonia, né, Rita? Igual, assim, se nossas decisões, onde a gente sente que a gente tem que fazer um pouco na nossa parte, a gente buscasse esse entendimento, né, através de uma leitura, de uma prece, se recolhesse Se no preparar, né? silêncio, se preparar, o quanto que a gente, apesar de já ter o conhecimento que isso é importante, às vezes a gente deixa passar. Mas é Não a primeira espera o coisa. momento da quietude, do outro se sentar, né? Então, Não, e quanto que... você também se aquietar, né? Você também, principalmente. Porque, por exemplo, a primeira coisa que a gente, nos textos de atendimento fraterno que a gente está estudando, é isso: você nunca está sozinho. Então, se você se disponibiliza para fazer um atendimento, para conversar com alguém sobre algum assunto, né, edificante, é lógico, se for edificante, você vai ter assessoria de quem? Você vai estar sintonizado, é sintonia pura, simples assim. Você está sintonizado com o plano maior, eles que vão te intuir. Agora, se você vai se dispor a fazer uma maledicência, se você vai falar mal de alguém, se você vai fazer algum ato que não seja algo que esteja próximo, né, o que a gente estudou semana passada, se você está longe do Cristo, aí é outra coisa. Quanto mais próximo você estiver do Cristo, quanto mais próximo você estiver das ideias dele, né, do ideal cristão, daquilo que você aprende dentro do Evangelho, você vai ter assessoria. Ninguém, aí é o que ele fala, as línguas de fogo. Mas aí também você vai estar incomodando. E quando você incomoda, você também, é que ele fala, você vai ter tomate podre, vai ter ovo podre jogando em você. Então, o discípulo do Evangelho tem que saber. Lógico que não igual os discípulos lá da primeira hora, mas a gente sempre vai sofrer algum ataque, porque a gente incomoda, porque a pessoa tem que mudar, ela tem que sair da zona de conforto dela. Né? Então, e você também não pode se colocar numa posição assim de que você vai salvá-la, que isso a gente faz muito, né? Você querer resolver um problema que o outro é que tem que resolver, que você pode dar para ele instrumentos, né? Argumentos dentro da doutrina, dentro daquilo que você aprendeu, dentro daquilo que você já vivenciou, né? Que aí você vai, tudo bem, mas só que não adianta você falar se não for na sua hora e na hora do outro. É esse time que a gente às vezes perde, né? E aí entorna o caldo, né? Aí dá Entender problema. o tempo do outro, entender nosso próprio tempo, porque dentro daquilo que Jesus mostra para nós, ele usa sempre um imperativo e interessante, poucas palavras, porque às vezes a gente cria um discurso imenso que se perde
e acaba não orientando ninguém a nada, porque você quer tentar convencer o outro do que o seu ponto de vista é o correto. E Jesus não é: ide e pregai, busca e achareis, né? Vai e não peques mais. Sempre mostrando assim, a possibilidade de escolha de qualquer ação é sempre própria de cada indivíduo. E o quanto é importante a gente aprender a respeitar isso, né? O interessante aí é que ele fala, né? Combata os hábitos ruins você mesmo. Porque se eu vou me tornando uma pessoa melhor, qual vai ser a consequência disso? Aqueles que eu vou modificando o ambiente que está ali, né, próximo de mim, e como as pessoas vão sentindo essa influência através das minhas ações, dos meus atos, né? Então, essa questão da gente conseguir aproveitar nosso próprio tempo, enquanto os discípulos nessa transformação interior que a gente tem, a gente vai influenciar muito mais o outro do que um montão de discurso aí, de sermão, né? Grande demais, que às vezes a gente fica, fala, 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 fala. Tem uma página, agora eu lembrei dela, que eu tinha até ela anotada em algum lugar, mas não foi. Se você já falou, se você, sabe, falou uma vez, falou duas, falou três, respeita o tempo do outro e deixa ele seguir o caminho que ele quiser. Então, isso é uma coisa assim, que é muito difícil da gente fazer. Respeitar esse limite do outro, né? E é um grande desafio que a gente tem, né? Aí, quando ele fala o culto ao bezerro de ouro, aqui nessa linguagem também, né? Por quê? O que é esse bezerro de ouro, né? São é o idolatrismo que a gente ainda Idolatria. tem Ele em fala do relação às politeísmo coisas contemporâneo, né? materiais, né? A idolatria da modernidade, né? A quem a gente segue, né? Acho que agora. Porque Aqui, ó. a multidão ainda segue esses bezerros, ainda tem bezerro de ouro, e a gente tem que ficar atento para a gente não, né? Porque Moisés e Arão não cultivaram. Os dois desceram, né? Receberam lá o pão da vida e desceram e repassaram para a multidão, né? Tanto é que eles quebraram o bezerro. Mas aí ele vai ler esse textinho assim, ó, mas atenção, né? Entre os chamados, você leu isso não, né? Não, não li ainda não. Pode ler aí. Mas Dia atenção, que. entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a quem leve consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiem o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar a sua vaidade e a sua ambição. Né? Palavra do Erasto. Então, a gente tem que entender isso também, né? Que cada um está no seu tempo. E aí, muitos que se dizem, né, que são espíritas ou que aprendeu tal, mas está lá sentado na relva, né? É aquele que não assume ainda continua, né? Seus desejos ainda são desejos inferiores, ele ainda tem essa vontade, né? A gente também tem que respeitar isso. Não tem como a gente não. O Ele fala benfeitor que. Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma página que fala destruição miséria, que ele fala assim, ó: conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição, a miséria em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Quando a leitura fala assim, ide praticai, então, se eu conheço, eu tenho que fazer as duas coisas, né?
Não é só o discurso, porque se eu faço isso contrário, eu faço o quê? Eu estou espalhando a miséria, né, e a destruição para mim e para os outros. Porque essa coisa da falsidade, né, é o que o Jesus mais combatia, né, a questão da hipocrisia. Quando ele ficava bravo, era por quê? É para combater a hipocrisia, justamente. Os fariseus, né, que tinham uma pregação, falavam, mas não agiam, né? É o grande desafio nosso aí, né? É o que ele fala aqui, né? Que às vezes a pessoa continua frequentando, ela toma passe, ela lê livro, ela assiste palestra, é, mas aquele compromisso de discípulo ele não tem. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, que aí ele fala, mas e você? Você não tem que olhar o outro, você tem que olhar você. O que é que você está fazendo? Você sentou na relva, né? Qual o nível de desprendimento que você tem, de disciplina, de renúncia, de sacrifício que você está? O que é que você está sacrificando para poder estar ali? E às vezes eu fico pensando que a gente critica, às vezes, algum trabalho que alguém está fazendo, mas não vai lá para fazer diferente. Então, você, tipo assim, eu não gosto disso aí, por exemplo, assim, palestra. Eu acho que a palestra já a pessoa vai, entra, senta, vai embora. Mas o que você está fazendo em termos, se você é discípulo e você não concorda com alguma coisa que está ali naquele momento, por que que você não tentar modificar aquilo? Aí você vai usar a desculpa da moleza lá. Mas ninguém me ouve, não adianta, eu vou lá, ninguém vai fazer diferente, eles vão continuar do mesmo jeito. Você tem medo do quê? Do tomate podre na cabeça. Você não quer ser, né, contrariado, você não quer ser porque para você ser não que você esteja sempre certo, a gente tem que ter ideia que às vezes não é assim. Porque é muito difícil você saber essa ideia, esse momento, né, de respeitar ou não, mas se você tem ideias novas, por que não? Se você está sintonizado, você tem que propor, sim, você tem que tentar mudar alguma coisa para que a coisa evolua, porque é a lei, né? É a fatalidade não é a Mas é com a morte. mão na massa, né? A Não é fatalidade só é a de tanto. evolução. A fatalidade não é a morte. Agora, lá para o livro Boa Nova, né? Capítulo 5, os discípulos. E aí é onde que ele vai falar, Jesus, né? Falando para os discípulos amados. Eu gosto muito quando ele usa essa expressão, né? O tempo todo ele, amados. E ele vai dar para a gente algumas normas de ação, né, que todo discípulo deve seguir, né? Então a gente vai. São muitas, mas a gente vai colocar algumas aqui dentro da É o que leitura. ele fala, né? Se você é discípulo, você vai pegar o pão, né, das mãos de Jesus, né? Assim Para como ele poder. já está abençoado, mas você pode abençoar de É a novo. nossa responsabilidade, né, de buscar aquilo que nos edifica e que vai contribuir não só para o nosso bem, mas para o bem-estar dos outros também, né? O espírito, o discípulo, ele tem que usar o capacete, né, da esperança e ter essa couraça da caridade, de tentar fazer o máximo para todos, né? Não só o bem para nós em si, mas para todos aqueles que estão próximos, e os nossos próximos é a humanidade inteira, né? Então Eu vamos lembrei, lá, ó. quando ele fala disso, eu lembrei, sabe de quem? Uma história que eu vou falar porque eles falam publicamente, né? A Carmen e o Marcos, acho que eles são de Leopoldina, de, Então, né? Santos Dumont. Santos Dumont. Eles falam nas palestras que quando eles casaram, que eles faziam a reunião do culto do Evangelho no lar, eles já conversavam com os filhos que ainda iam reencarnar, que ainda viriam. Olha, aqui é assim, 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 assado, nós vamos fazer isso, isso, entendeu? Então vamos perder domingos, vamos perder sábados, vocês vão, ainda quando crianças vão assistir palestra, né? Então já ficou avisado, né? Que É. aquilo, que a coisa ia ser difícil, né? Que não Se ia ser quiser uma vir por tarefa aqui, fácil. o trabalho é árduo. Vocês vão, você pensa bem se vocês vão reencarnar nessa família aqui, porque aqui a coisa é mais difícil, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que pensar isso, né? E assim a gente tem que agir em relação ao fato de ser discípulo. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que requer mesmo essa disciplina, né? Eu já disse que o Emmanuel falou, disciplina, disciplina, disciplina com o Chico, né? Então, a gente tem que ter essa Então, vamos noção. lá, ó. Vamos às Não, normas.
não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente. Então, nós, discípulos, né, se a gente se propõe a ser discípulo, a gente tem que fazer o quê? A diferença. De algum jeito, no lugar onde você estiver inserido, você tem que fazer a diferença na vida dos outros. Também não penetrareis nos círculos das discussões estéreis. Né? Nada de ficar batendo boca, tentando ser rigoroso com as pessoas, né? E de antes em busca das ovelhas perdidas na casa de Israel. Na casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reunir convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizer-lhes de minha parte, que é chegado o reino dos céus. Então, buscar, né, as mais diversas ovelhas, e especialmente aqueles que estão em sofrimento, né? É um caminho contrário, né? Porque a gente quer o caminho da facilidade. Jesus nos convida a ir para o caminho, não da dificuldade, mas do desafio. Porque é aí realmente que a gente vai conseguir implantar o reino dele, né? Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Essa daqui é aquela desculpa, questão do evangelho também, né? Quando a gente for dar um festim, a gente convidar aqueles que não tenham condições de nos retribuir, né? Que a gente faça o bem pelo simples prazer de fazer o bem. E essa moeda de troca, gente, não é só o financeiro. Quando você espera qualquer tipo de retribuição do outro, aí você está fazendo um negócio, né? É onde E que a a caridade proposta. pura é muito difícil você conseguir, porque você sempre quer alguma coisa em troca, nem que seja, né, Não, e inconscientemente, às vezes. até julgar, às vezes a gente dá alguma coisa para o outro. Por exemplo, ele dá até um exemplo, num desses estudos ele fala, né? Estava almoçando, aí bateu alguém à porta, ele foi, arrumou um prato de comida e realmente deu o prato de comida para aquele pedinte que estava com fome. Mas chegou ali na esquina e ele jogou fora. Qual que é a nossa reação? Não ajudo mais, que não sei o quê, que não sei o quê, né? A gente Grado, né? vai, é, você está cobrando uma troca ali. Então, o que que você faz? O outro é tão necessitado que ele foi, com a fome que ele estava, ele foi capaz de julgar o outro fora. Então, olha o nível de necessidade desse espírito. Então, o que que ele precisa de nós? Uma oração, uma compreensão maior, de envolvê-lo, para que ele realmente consiga sair daquela pobreza geral que ele se encontra. Então, é interessante. Não exijas ouro ou prata, né? Aí a gente a retribuição que a gente está exigindo aí. Ai, meu Deus, olha, não ajunteis o supérfluo. Meu Deus do céu, como que é cego, como que a gente faz, né? Buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Então, quer dizer, se a pessoa não quer receber, gente, ainda não está no momento dela. Então, o que que a gente faz? Se retira em silêncio, envolve aquela pessoa em oração, né? É sacudir o pó, né, que eles falam, né? Nos sapatos, quer dizer, é você não ter nenhum tipo de ressentimento por não estar sendo compreendido ali naquele momento, né? Deixa eu ver mais. Eu risquei, são muitos, né? Mas Eu achei interessante falar assim, qual que é o seu emprego? Seu emprego é o evangelho. seu O que bico. você faz para se sustentar, para começar, é um bico, é um bico, é o nosso bico. Então, ele falou assim, isso aí são umas horas que Jesus te libera para que você não seja um peso para ninguém, para você para poder pagar suas contas, né? Para ser honesto, né? O resto, aí ele fala que porque você, na sua atividade profissional, você bate ponto na hora que você chega e bate ponto na hora que você sai.
acabou seu compromisso. Mas com o Evangelho, não. O Evangelho é 24 horas. O tempo Dia e todo. noite, que você dorme e o espírito não para, o espírito não, o espírito continua. Então, todo o seu compromisso, né, em relação ao Evangelho é, é o tempo todo. Então, por isso que ele fala que o seu compromisso, quando o discípulo assume, né, o compromisso com o Evangelho, até mesmo no aquele horário em que ele está fazendo a sua parte profissional, sua parte para ganhar o sustento, nesse momento o Evangelho também tem que estar em ação, né? As atitudes deles têm que ser evangélicas sempre. É o que ele fala, né? A única coisa ele fala assim, não tenha medo de ninguém te magoar, ninguém te ferir, te ofender ou odiar. A única coisa que não pode acontecer é você envergonhar a insígnia do Evangelho, que é Deus, Cristo e caridade. Então, quando você estiver dentro desses três princípios, né? Então, a gente só vai ser derrotado quando a gente falhar com esse comprometimento que a gente assumiu, né? Quando a gente decepcionar a confiança de Deus, dos espíritos, daqueles que... Porque é o que está falando no versículo, né? Jesus confiou nos discípulos para distribuir o pão. Então, eles não podiam sair dali e falar assim, não, para esse eu dou, para esse eu não dou. Esse aqui é meu inimigo, esse aqui eu não gosto, esse aqui não merece. Jesus falou para distribuir o pão para todos. Então, é para todos. Mas também ele fala, chegou ali, o cara falou assim, não quero, não estou com fome. Você não pode ficar também falando, não, Jesus mandou, você tem que comer. Não é assim que funciona, né? Então, Imposição. não é uma imposição. Ó, tá aqui, você quer comer? Vai ser bom para você, né? Mas se você não quer, vou deixar aqui, quem sabe uma hora você resolve comer, né? Tem essa parte da justa medida que ele fala também, né? É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos. Recomendo-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Isso também é um Isso é, ensinamento grandioso demais que a gente precisa ter, né? Porque às vezes também você tem a impressão de que fazer a caridade, né? Você está aberta a tudo. Mas olha só, a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. A prudência, ainda mais hoje no mundo que a gente vive, é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, né? Que a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? Para poder ajudar. E entender também que se o outro está ali, não está pronto, deixa para lá. Aí é o tempo dele. e às Né? vezes também a gente tem que entender que Jesus é bom, mas ele não é bobo, sabe? Tem hora que a gente, às vezes a pessoa quando entra às vezes, na doutrina espírita fica achando que ela tem que ser assim, ser bonzinho. Não é ser bonzinho, né? A palavra bonzinho remete a alguma coisa assim que a pessoa meio, né? Não Conivente. tem que ser, você tem que ter opinião, Jesus é uma pessoa firme, né? Tem que ter uma firmeza, né? Seja o seu dizer sim, 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 não, sim, não, não. não. E às vezes a gente acha que ser cristão é só dizer sim. Em algumas situações você tem que colocar limite, mesmo porque às vezes o outro não está apto a entender esses limites. Então quem tem que colocar é você, né? E aí é interessante também quando ele fala assim, olha, porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Então, também, para a gente não ter a presunção de achar que nós somos, né, os melhores. Na realidade, enquanto discípulos, a gente está sendo intermediário daquilo que o Pai nos ensinou. E não é uma coisa nós, né? A gente está transmitindo uma mensagem que é muito mais além. A gente ainda está muito distante dessa proximidade, né, com ele. Não, tanto é que como é que termina aqui, né? Ele vai terminar o capítulo, né, do livro Boa Nova com Judas fazendo pela primeira coleta, né, que muitos usam, né, nas igrejas para fazer essas coletas, né, o dízimo é baseado nesse texto. Aí ele fala assim, aí Judas diz, ó, satisfeito, Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E aí Jesus fitou serenamente,
retrucou em tom profético. Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então, isso é muito sério, né? Que quanto que a gente faz em nome do Cristo, ah, usando, né, a coisa material, né? Precisa fazer, tem que fazer. Essa coisa do tem que ser, você não tem que ser nada. Você só precisa tentar ser melhor a cada dia e, com isso, ir melhorando a humanidade ao seu redor, né? Mas cada um no seu tempo. E hoje está quase no nosso tempo. Eu lembro, tem uma passagenzinha assim que vou ler rapidamente aqui, ó. Trabalhai pelo reino de Deus, e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Então, às vezes, a gente tem essa dimensão que a gente morre, né? E, na realidade, o que morre é o corpo. Então, ninguém pode aniquilar a nossa alma. Ninguém tem esse poder, né? Então, a gente tem que entender isso para conseguir manter a firmeza. Ainda que eu vá sofrer, que o corpo vá sofrer algumas situações, né? Que isso daí faz parte da vida, né? Nós estamos aqui nessa escola de aprendizagem. Na Vamos doutrina, eles ter costumam dizer algumas que a morte, questões, né? né? O pessoal costuma dizer a morte não existe, né? Aí outro dia, não sei se foi o próprio Luiz, alguém que eu vi, que ele falou assim: não é que o Espiritismo não acredite na morte, ele acredita na morte, ele não acredita no morto, É, né? A morte do corpo existe, né? Do corpo, mas o morto em si não, né? Então é esse que sobrevive de alguma forma, por mais que ele tenha sido rebelde, por mais que ele tenha se atrapalhado por aqui, alguma coisa ele aprendeu, alguma coisa ele evoluiu, né? Ninguém regride, né? e é isso, a gente conseguir seguir aquilo que vai contribuir para a nossa paz e edificação nossa e dos outros, né? É o grande desafio do discípulo, né? No Vinha de Luz, lá tem uma passagem, capítulo 124, né, que o Paulo fala: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, a nossa Ah, missão, qual é. que é, né? Ter a instrumentalidade divina e produzir o tom certo para que todos nós possamos vencer essa batalha, nesse Como é que chama? desafio existencial Como é de que nos chama tornarmos aquele melhores. coisa que chofar, não sei que eles tocam, né? No começo, que É. chama, né? Até o pessoal do ser faz isso. Eles, na hora que eles começam o estudo, eles botam aquele. É o tipo de um berrante, né? É. É bonito, que chama, né? Aí, se você tocar ele errado, se você desafinar, É. Afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu estou sendo uma nota muito dissonante aí? Como que é sério, né? Como é que a gente precisa da afinação, a gente tem os afinar com nossos a momentos instrumentalidade afinados e divina? desafinados, né, Neuza? Hum. Mas a gente precisa estar Tem até a muito música, né? Se vigilante para você manter a disser que eu afinação, né? desafino, amor, é isso mesmo. Mas a gente vai desafinando, E afinando. outra coisa também que essa leitura o tempo todo está mostrando para nós, na multiplicação, né? Que é imprescindível para a gente não desanimar, né? E não duvidar das nossas possibilidades mínimas no bem. Que todos nós, todo mundo tem uma possibilidade para fazer o bem. Todos nós temos, e a gente não pode desanimar, né? Desanimar frente a elas. É que fala, né? Um bom dia que você dá, um bom dia, às vezes pode melhorar o dia do outro, né? Se ele estiver pronto, né? Se ele estiver pronto para ouvir. Mas aí você fez a sua parte, né? Porque o que eu acho que a gente faz muito? A gente fica esperando resultados e a nossa responsabilidade não é resultados. A É. nossa Você não é a responsabilidade é salvação de produzir. ninguém, né? É. Então, vamos É tentar só a melhorar. ponte, né? É. Você é uma ponte. Ó. O que acontece? Você passa e a ponte fica, você nem lembra dela mais. Isso que é o grande desafio de quem está atendendo, ser uma ponte.
Então tá, pode encerrar que já está na nossa hora. Então vamos lá, outra do Cassimiro Cunha para encerrar, né? O caminho do Evangelho no rumo à luz divina começa na manjedoura e vai ao topo da cruz. Não te doam neste mundo as lágrimas de aflição, que o pranto lava os caminhos traçados no coração. Perdoa a mão criminosa que te fere e faz chorar, pois alguém vela por ti, nas luzes do eterno lar. Há muitas sendas na terra, no roteiro da ilusão, mas a estrada com Jesus é santa renovação. Agradece a providência o tempo vestido em flor e louva o Senhor da vida nos dias de tua dor. Nem todo dia no mundo será de júbilo e mel, mas se busca Jesus Cristo, segue sempre e ser fiel. Lembra-te, irmão no caminho, que o discípulo de escola é aquele que, meio às sombras, revela o divino sol. Se queres subir no alto, toma zelo em não cair. Constrói nas lutas de agora as belezas do porvir. Se desejas a vitória no combate contra o mal, vive, amigo, desde hoje, a vida espiritual. Aos grandes homens do mundo podemos admirar, mas somente a Jesus Cristo devemos acompanhar. Uma semana aí de muita paz, de muita Mas luz para para todos, todos até semana nós. que vem, se Deus Até quiser. semana que vem, se Deus quiser.